Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Para nós começarmos a atividade, eu vou começar com a correção da atividade da aula passada, certo? Então, peguem o caderno e acompanhem a correção. Nós vamos começar corrigindo a atividade sobre o sistema circulatório na página 229. Vamos lá? Primeira questão. Responda. Letra A. Que sistema é responsável pela circulação do sangue? Sistema cardiovascular ou circulatório. Letra B. O que forma esse sistema? O coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Letra C. Onde ocorre a troca de nutrientes e a eliminação dos resíduos? Ocorre nos vasos capilares. Letra D. Quais os vasos que transportam sangue do coração para todo o corpo? As artérias. E letra E. Qual é a parte do sangue que realiza a defesa do nosso corpo contra as infecções? Os glóbulos brancos ou leucócitos. E letra F, onde são produzidas as células do sangue? São produzidas na medula óssea vermelha. 2. Numere corretamente. 1 glóbulos brancos, 2 glóbulos vermelhos. Também são chamados de leucócitos, glóbulos brancos. Também são chamados de hemácias, glóbulos vermelhos. São células que apresentam hemoglobina, glóbulos vermelhos. São células especializadas na defesa do corpo, glóbulos brancos. Então, a sequência de cima para baixo fica 1, 2, 2, 1, tá bom? Terceira questão. O que a circulação do sangue no corpo humano permite? Permite o transporte e a distribuição de nutrientes, gás, oxigênio e hormônios necessários para as células de vários órgãos do corpo humano. Então, vocês marcam X no primeiro quadradinho. 4. O sangue também transporta resíduos do metabolismo para que possam ser eliminados do corpo. Marca X no segundo quadradinho, tá bom? Quinta, escreva sim ou não. Na circulação sanguínea, o coração tem uma função primordial? Sim. O coração impulsiona sangue para os pulmões e para todo o resto do corpo? Sim. O coração está dividido em duas partes ou cavidades? Não, são 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá certo? Sexta, escreva 2 funções do plasma. Auxilia na defesa do organismo e auxilia na coagulação do sangue. Sétima, encontre no diagrama as palavras relacionadas ao sistema cardiovascular. Agora complete as afirmativas com as palavras encontradas no diagrama. Letra A, veias transportam sangue de volta ao coração, ou seja, do corpo para o coração. B, sangue é um líquido de cor avermelhada. C, artérias são os vasos sanguíneos de maior espessura encontrados no corpo humano. D, coração é um órgão musculoso que impulsiona o sangue para todo o corpo. E, vasos sanguíneos são tubos que conduzem o sangue para todo o corpo. Oitava, defina plasma. É a parte líquida do sangue. Nele as proteínas, os sais minerais, o gás carbônico, os nutrientes e outras substâncias estão dissolvidos em água. 9. O que são plaquetas? Fragmentos celulares menores que os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que promovem a coagulação sanguínea, evitando a perda de sangue pelo organismo. Você poderia colocar só coagular o sangue, tá certo? E agora nós vamos para a última questão, que é na página 233. 13. Leia a descrição das doenças relacionadas ao tipo de vida de cada indivíduo e escreva ao lado a qual doença se refere. Letra A. Ocorre quando as artérias por onde circula o sangue são entupidas, causando a morte das células no local. É um infarto. Letra B. Acontece quando a pressão nas artérias diminui, sendo assim reduzida a força com que o sangue segue aos órgãos. É a hipotensão. E letra C, leva ao rompimento dos vasos sanguíneos, pois o coração bombeia sangue com uma força maior do que a necessária. Hipertensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver dois sistemas, tá certo? Porque é muito conteúdo e a gente tem que dar uma aceleradinha, porque senão não vai dar tempo, tá certo? Nós vamos ver sistema digestório e sistema excretor. Nós vamos começar com o sistema digestório. Qual a função do sistema digestório? A principal função do sistema digestório é fazer a digestão dos alimentos. Nós precisamos de alimento, porque o alimento é quem nos mantém vivo, é quem nos faz crescer, estar crescendo,
Através do alimento é que nós crescemos e nos mantemos vivos e mantemos as nossas células funcionando. Nós não produzimos o nosso próprio alimento, como as plantas. Nós temos que obter os nutrientes a partir dos alimentos, certo? E o que é a digestão? A digestão consiste em transformar os alimentos em substâncias pequenas, que essas substâncias são carboidratos, proteínas, lipídios, que possam ser absorvidos pelas nossas células. E essas células vão distribuir, e esse alimento vai ser distribuído pelas células através da corrente sanguínea, né? Pela circulação, como a gente já viu no sistema cardiovascular. Então, a função principal do sistema digestório é fazer a digestão. E a digestão, ela consiste em quê? Em transformar os alimentos em nutrientes muito pequenos que possam ser absorvidos pela célula, para que nós possamos nos manter vivos, tá certo? Quais são os órgãos do sistema digestório? Os órgãos são os seguintes: boca, aí na boca nós vamos ter a língua, os dentes e as glândulas salivares. Vou falar daqui a pouco de cada um. Aí nós vamos ter a faringe. Lembra que eu falei para vocês no sistema respiratório que a faringe estava lá? Então a faringe ela é um canal comum ao sistema digestório e respiratório. No sistema respiratório passa o ar pela faringe e no sistema digestório passa o alimento, tá certo? Aí nós temos a faringe, nós temos o esôfago, nós temos o estômago, aí nós vamos ter o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Aí nós temos as glândulas anexas do sistema digestório. Essas glândulas são as glândulas salivares, como eu já falei, o fígado e o pâncreas, tá certo? A digestão, pessoal, ela se inicia na boca, certo? No momento, e isso acontece graças a quê? Aos dentes, que tem a função de rasgar, triturar o alimento. Juntamente com os dentes, tem a função da língua, que tem a função de misturar o alimento. E nós temos também a função das glândulas salivares. As glândulas salivares têm a função de produzir a saliva. A saliva, ela serve para amolecer o alimento. E também na boca, tem um tipo de alimento, o amido, por exemplo, o amido é contido na batata doce, é contido no milho, certo? Então, esses alimentos, eles iniciam a sua digestão na boca. Para você comprovar essa digestão, pega pipoca que você faz em casa, sem sal, põe 2 ou 3 na boca e fica mastigando. Você vai ver que de repente ela vai ficando docinha. Isso acontece por quê? Porque a pipoca tem amido e a glândula salivar, a saliva, vai começar a digerir esse amido da pipoca. E aí por isso que você vai sentir esse gostinho doce, porque tá transformando em glicose, tá certo? Então façam isso e depois me digam se deu certo, tá certo, tá ok? Então, como eu disse, aí nesse momento vai se formar o bolo, o alimento vai ser engolido. Então, depois que o alimento é rasgado, triturado, misturado pela língua e umedecido pela saliva, certo? Que é produzida nas glândulas salivares, o alimento vai ser engolido, deglutido, que é o ato de engolir, e aí ele vai passar pela faringe. Da faringe ele vai ser conduzido pelo estômago, ele é conduzido para o estômago pelo esôfago. Da faringe ele é conduzido para o esôfago e do esôfago até o estômago. Ele é conduzido por movimentos chamados movimentos peristálticos, que são involuntários, são movimentos que não dependem da nossa vontade. Para vocês terem uma ideia, como o ato de engolir é tão forte, nós podemos engolir até de cabeça para baixo, tá certo? Mas não vamos fazer isso em casa, tá certo? Então, quando o alimento chega no estômago, vai se iniciar a digestão das proteínas. No estômago, nós temos o suco gástrico, que é formado por ácido clorídrico e enzimas chamadas pepsinas, que iniciam a digestão do alimento. E esse ácido clorídrico serve também para matar algumas bactérias que caso elas estejam presentes no alimento, evitando infecções alimentares, tá certo? E daí ele segue para o intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, ele vai receber as secreções do suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Tanto o suco entérico como o suco pancreático têm enzimas que vão ajudar na digestão do alimento.
No intestino delgado é onde a absorção a digestão vai acontecer de fato, onde todos os nutrientes vão ser digeridos, transformados em partículas menores e vão ser absorvidos pela célula. Então, no intestino delgado é onde a digestão se completa e é onde a absorção dos nutrientes acontece. Depois, o fígado, qual a importância do fígado? O fígado é importante na digestão das gorduras, porque no fígado nós temos uma estruturinha chamada vesícula biliar. Vocês podem ver no livro de vocês que abaixo do fígado tem um negocinho verdinho, tá certo? Isso é a vesícula biliar. A vesícula biliar, tá certo? E aí ela produz uma substância conhecida como bilis ou bile.